Você faz overtrade? Ou você sabe o que é overtrade? Se você não sabe, assista esse vídeo. Se você pratica o overtrade, assista esse vídeo que eu quero esclarecer o porquê ele é tão cruel, porque ele é tão ruim na hora da operação. Após a vinheta, troca uma ideia, a gente vai falar sobre o overtrade. Overtrading. Afinal, o porquê ele é tão ruim? O que faz com que você clique demais e simplesmente, sempre no final das contas, você vai lá, tem trade ruim, tem simplesmente um dia ruim, um dia complicado, porque você fez mais operações do que realmente deveria ser. Mas antes de eu dissertar, falar um pouco sobre o que é o overtrading, para quem não me conhece, eu sou Marcelo. Eu tenho esse canal, um canal que eu tento ajudar as pessoas, chamado Papo de Sardinha. Gostaria muito que você desse o voto de confiança, deixasse um like, compartilhasse com seus amigos, compartilhasse se ele for relevante para você, fizesse um comentário, que eu teria satisfação gigante de responder. Estou ativo lá no Instagram, me siga lá. Todo dia eu bato um papo, troco uma ideia, todo dia eu falo algo relevante ao mercado financeiro. Pessoal, excesso, overtrade nada mais é do que o excesso, uma quantidade excessiva de operações. Mas afinal, por que ela é tão perigosa? Por que ela é tão complicada? E o porquê que não se recomenda por nenhum analista, por nenhum especialista, por nenhum profissional do mercado financeiro. Fazer muitas operações é diferente de você ter operações repetidamente, ou seja, ter operações em excessos, ter operações simplesmente que você descontroladamente está fazendo. E isso é o overtrade. Você limitar as suas operações. Marcelo, eu tenho que fazer no máximo 4 operações no dia. Você está fazendo mais operações, mas você está sabendo o que você está fazendo, você tem um plano, você tem um planejamento. Você vai entrar nessas circunstâncias, você está simplesmente definindo as suas operações para que nesse cenário aqui, se eu tiver uma perda de tanto, se eu tiver um ganho de tanto, se eu tiver 2 perdas consecutivas com valor menor, se eu tiver ganhos excessivos, eu vou continuar com mais 2 operações. Se tiver um plano, você tem que ter um plano, e lembre-se do que eu já falei para vocês, que você precisa se conhecer. Se você se conhece, se você tem um planejamento, e aí você limitou, isso não é overtrade. Antigamente, eu tinha um conceito errado sobre overtrade. Para mim, eu tinha que ter uma bala de prata. Essa bala de prata, eu não podia errar. Eu tinha que ser o mais assertivo possível, eu tinha que ter uma operação, e essa operação eu não podia simplesmente falhar nela. Eu tinha que selecionar e tinha que fazer uma única operação no dia, seja ela gain ou seja ela loss. E é óbvio que eu fui mudando, eu fui melhorando isso ao longo do processo. Eu já falei para vocês que eu faço de maneira contrária. Se eu estou com uma operação, só um breve resumo, uma operação onde ela foi extremamente favorável para mim, quero operar novamente, eu não entro com a mesma quantidade de lote, eu reduzo minha quantidade de lote. Para quê? Porque eu não entrego aquela operação que eu já ganhei. A mesma coisa é o loss. Eu entro lá com 15 contratos e de repente eu tomei um loss dentro do meu gerenciamento de risco. Marcelo, você entra com os mesmos 15? Não, isso comigo, isso é Marcelo, tá? É o que me fez bem. Lembra do vídeo que eu falei, aquilo que me faz bem? E aquilo que me fazia bem era reduzir para 5 contratos. Se eu já estava dentro do gerenciamento de risco, já falei isso milhões de vezes, se eu melhorasse meu gerenciamento de risco, ou seja, se eu perdi lá R$50, R$50 estava dentro do meu gerenciamento de risco. Cara, se eu melhorasse esses 50 para 15, para 20, 25, um exemplo, tá? É só uma analogia, tá, pessoal? R$50 com 15 contratos, sempre vai ter um comentário. Nossa, você tem um lote só de 50 com 15 contratos? Não, eu estou fazendo eu estou ilustrando, estou fazendo estou simplesmente comparando, só para vocês terem uma ideia, tá? Não é nada disso, é real.
E aí eu simplesmente, aquilo me deixava tranquilo, ou seja, eu estava com 15, reduzi para 5, eu estava com um lote de 50 ou de 100 reais, eu reduzi para 50, eu reduzi para 25, reduzi para 15, eu simplesmente continuava vivo no mercado. E quando eu tinha uma operação muito extrema, para que eu não entrasse mais chutado, ou seja, eu entrava com o mesmo 15, eu ganhei lá 400 reais, 500 reais. Eu não entrava com o mesmo 15? Não, eu entrava com 5 novamente, entrava com 5 contratos, mas por quê? Porque se eu já estava muito batido, já estava bem, eu ou saía da frente do mercado, eu ia lá e fazia mais uma operação, porque eu estava tranquilo, o mercado estava favorável, fazia mais uma operação, mais 2 operações, para que simplesmente se eu pegasse mais 50 reais, mais 25, mais 30, era o pão, era o leite de cada dia, já o pão de cada dia que eu conseguia tirar dali. Então, essa é mais ou menos a analogia. Agora, por que o overtrade, por que o excesso de operações ele é ruim? Porque operar de maneira excessiva, ela traz uma visão deturpada do mercado. Você imagina acaba de sair de uma operação, clica e entra em outra. Milésimo de segundos. Você simplesmente está emocionalmente abalado porque está no loss, você está emocionalmente abalado ou euforicamente abalado porque está no gain. E aí qual é a probabilidade de você ter analisado, entrado novamente e ter realmente feito um bom trader milésimo de segundo depois, já que se ele era bom, o porquê encerrou. Então, quer um conselho? Limita as suas operações, estude as suas operações, faça com que as suas operações elas sejam bem definidas, bem trabalhadas. Ou seja, cada detalhe, eu falei, isso aqui é importante para mim, eu vou trabalhar só aqui. Ela pode ser importante, pode ser fundamental no seu dia a dia, no processo do mercado financeiro. Mas por que de fato ela é prejudicial? Por isso, porque você não tem noção ou você não tem discernimento, porque fechou segundos, milésimo de segundos depois você entrou novamente. Basicamente é isso, pessoal. Bom, obrigado para quem chegou até aqui, obrigado para quem curtiu. Quem curtiu, deixa um like. Quem curtiu, deixa o joinha, ativa o sininho. É importante para mim, importante para o canal. E eu quero muito que esse canal cresça. Obrigado mais uma vez por tudo, um vídeo curto. Fui!